Nós conversamos agora com a IA Adriana Dinanã, que é do Conselho Político da Ocupação Cultural Gerolu. Olá, minha Adriana Dinanã, seja muito bem-vinda. Prazer falar com a senhora. Olá, é um prazer todo meu, muita satisfação estar aqui, ter a oportunidade de estar na defesa da matriz africana, com Maravilha, certeza. prazer é todo nosso. E mãe Adriana, eu gostaria que a senhora começasse falando com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, especificamente esse atual momento vivido no Brasil, com essa disseminação de tanto ódio, de tanta intolerância, como é que está sendo para as pessoas, para os adeptos e praticantes de religiões de matrizes africanas no Brasil? Olha, Cosme, na verdade, a gente precisa encarar as questões, porque assim, acho que eu gosto de dar o nome certo para as coisas. Como dizia a minha avó, dar nome aos bois, né? O que a gente sofre no Brasil hoje, na verdade, não é intolerância, é racismo religioso, certo? Porque há uma grande diferença, né? É, a intolerância, simplesmente, é igual quando a gente não tipifica, né, o crime de racismo e coloca injúria, dá uma aliviada, sabe? A gente tira do contexto e acaba não discutindo no ponto principal. Pois o racismo foi muito bem estruturado no Brasil. Foi muito bem. E o racismo religioso é só um dos instrumentos, ele está contido no racismo estrutural, né? Então, é importante a gente observar isso, pois houve toda uma dedicação da cultura predominante, do dominador, inicialmente dos cristãos católicos, e hoje migra, né, para os neopentecostais, no posicionamento político, porque isso não tem a ver com sagrado, né? Essa disputa ela é política, disputa de território. Da mesma forma que ontem, numa bula papal, dizia que nós não tínhamos alma, portanto, podíamos ser tratados como boi, gado, e assim fomos, por, né, centenas de anos, e muitos querem se manter até os dias de hoje, não é verdade? A gente ainda encontra pessoas, né, quando você abre a casa de uma madame branca com uma mulher negra presa, né, privada da liberdade no trabalho escravo, ela acredita, aposto que ela faz lá suas doações, né? Sua caridade para pagar seu lugar ao céu, né? Então, isto, o que o neopentecostal faz hoje, ele não está inventando a roda, né? É uma disputa política, de território, de recurso, né? Porque tem as questões das caixinhas, os dízimos, as questões tudo mais. E eu acho muito importante, inclusive, a gente deixar claro que isso não é generalizado, porque parece que todos os evangélicos, todos os cristãos são assim, e não é verdade. Tenho pastores amigos, tem pastor Ariovaldo, pastora Eliade e tantos outros irmãos queridos na luta da defesa da vida, porque um sacerdote de verdade, ele defende a vida, ele defende a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, desculpa se eu me alonguei, mas Imagina. é que eu gosto Perfeito. de Nós dois. diferenciar. Estamos aqui de boca aberta só É, ouvindo, minha mãe Adriana, Adriana. nossa, eu olhei pro Cosmo, eu falei, nossa, o que que eu vou perguntar para essa mulher maravilhosa agora, mãe Adriana? Imagina. Eu quero aproveitar esse gancho que foi bem interessante, da coisa do sagrado e do vivenciar essa espiritualidade. E aí, a minha pergunta é sobre os princípios, os fundamentos da Umbanda, da religião de matriz africana. Eu sei muito da caridade e nesse momento como a gente está precisando de solidariedade, mas queria ouvir da senhora quais seriam esses pilares, esses princípios ecumênicos, né, para todo mundo que defende e professa o amor. Tá. Primeiro que assim, se você diz ecumênico, você não me inclui. Se diz ecumênico, são só para os cristãos. Hoje a gente trabalha com o termo da interreligiosidade, né? Perfeito. Interreligiosidade, perfeito. Onde, inclusive,
Os que não creem, né, também também são, né, tem empatia, né, e tudo mais. Eu acredito, eu defendo, na verdade, que a cultura de matriz africana, e note que eu estou falando cultura e não religião, eu estou falando cultura, ela traz valores, a cultura tradicional, e não só a de matriz africana, dos povos originários também, trazem valores civilizatórios. Pois a nossa base, e eu quero deixar isso muito bem frisado, porque não tem a ver com sagrado. Isso é cultural. Tá. Partindo do princípio que eu cultuo a ancestralidade, que quando eu cultuo orixá, eu estou cultuando o meu ancestral divinizado, não faz sentido eu destratar pai e mãe, que é meu ancestral mais próximo. Sim. Percebe que isso são valores civilizatórios. Se eu sou uma mulher de Nanã, eu estou muito ligada ao culto, né, à celebração da morte, por exemplo, questão que tem nos assolado no momento atual, mas qual morte as culturas tradicionais cultuam? A boa morte, a morte na hora certa, quando você morre velho, depois de deixar família e legado. E para que eu seja bem-sucedida nesse projeto, eu tenho que cuidar bem das nossas crianças. Porque ela é que vai levar o meu legado. Então, eu acredito que nós estamos muito mais... É mais uma relação de empatia do que caridade. A caridade, eu vejo isso muito mais relacionado à cultura cristã. Eu não tenho inferno. Eu tenho certo e errado. Tá. Eu tenho o ori, né, minha cabeça, que eu cultuo minha cabeça para que eu tome as melhores decisões a partir desses valores civilizatórios, quando eu estudo Nanã, quando eu estudo Ogum, quando eu estudo Oxalá, e todos os itãs, os mitos que estão aí presentes, são valores civilizatórios que impactam no meu modo de me relacionar com o meu próximo, com o meio, com a natureza, com o meio ambiente. Eu me vejo parte do todo. Eu defendo muito mais empatia do que caridade. Sabe? Perfeito. Eu tenho a impressão, e aí eu peço milhões de desculpas, peço pela minha ignorância, porque eu não tenho vivência cristã, apesar de ter sido batizada na Igreja Católica, como quase todo bom brasileiro, ninguém perguntava para a gente, né? Claro, claro. E já era algo que tinha que ser batizado, mas eu não tenho a vivência, né? Não sou letrada na questão, né? no cristianismo. Mas eu tenho para mim a caridade como se fosse uma compensação pelos meus maus atos, sabe? Eu posso estar totalmente errada, né? Porque é a partir de uma observação. É uma forma de Certo? avaliar. Não tem Claro. certo e errado, eu acho. Claro. É uma forma de, Claro. uma forma de avaliar. Eu nunca li a Bíblia, eu nunca, né? Então, realmente eu não estou julgando, é um ponto de vista. Claro. E aí onde me cobram tanto a caridade, por exemplo, eu enquanto uma mulher preta, e gente, você olhar para uma mulher preta, isso independente da religião, a casa de uma mulher preta é uma casa de acolhimento. Sim. A Que é a caridade, base eu dos acho que é nesse terreiros. sentido, mãe Adriana, desculpa. Mais de solidariedade. Isso. Mais de Mais de solidariedade. solidariedade, que é uma Isso. palavra que está na boca do povo hoje em dia, né? Pela Isso. situação que a gente está vivendo. Exato. E, assim, os terreiros, historicamente, eles nasceram em lugares de alta vulnerabilidade social. Até pouco tempo atrás, era o único serviço, né, que não público, mas era o único espaço de acolhimento. Todo sacerdote, ele sempre administrou briga doméstica, violência doméstica, de lá entrar no meio, botar o cara para fora, acolher o filho, a mãe, arrumar trabalho para ela, entendeu? Empoderar aquela mulher, criar o filho, o neto, o filho da vizinha, o sobrinho, porque foi o que sobrou para a gente. Quando a gente grita
fortes pulmões contra o genocídio da juventude negra, contra o encarceramento da população negra, do homem negro, encarceramento em massa, é por conta disso. Porque, primeiro, eu, enquanto uma mulher de Nanã, eu tenho que pedir para minha mãe dar uma boa morte para muitas pessoas fora de hora. Quando você olha a necropolítica instaurada pelo Estado agora, no combate à pandemia, quem é que mais morre, gente? Quem está morrendo de fome são os corpos pretos. População que preta. Caem. Preta e periférica, não é, minha Adriana? É isso, e sobra o quê? Sobra a mãe. Sobra a mulher preta que 4h30 da manhã, com Covid, sem Covid, está no ponto de ônibus para trazer comida para manter vivo o que sobrou. E assim, muita gente pode dizer, nossa, mas que mulher louca, o que isso tem a ver com matriz africana, o que tem a ver com terreiro? Os terreiros nascem disso. Sim. Essa estrutura de candomblé só existe no Brasil, não existe no mundo. Uhum. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Então, a gente precisou criar mecanismos não apenas para a manutenção da nossa cultura, do nosso sagrado, mas também para ter um espaço seguro para acolher o nosso povo, né? E aí, mãe Adriana, a gente retoma nessa questão que a senhora falou em uma das partes da sua intervenção, que diz respeito à cultura, o respeito pela cultura, que parece que vem querendo acabar, massacrar esse esquecimento e deixar de existir, como se anos de tradição, anos de cultura, simplesmente deixassem de existir. Como é que lidar com essa questão no dia a dia de hoje, mãe Adriana? Olha, o que me vem à mente é combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. De não morrer. Porque a necropolítica tem várias formas de nos matar. Vai para além do tiro na nuca ou da bala perdida num corpo preto de periferia, ou da violência obstétrica sofrida pelas mulheres pretas no hospital, mas também quando mata os nossos sonhos. O que tem para o homem preto de periferia, além de uma biqueira e um boteco? O que nós temos é biqueira, boteca, igreja, só isso. E os sonhos? Ele não tem o direito de ser artista? E olha que a periferia produz arte como ninguém. A periferia, só que ninguém cobre. A imprensa não cobre. Só vem para a periferia para cobrir mais um corpo negro caído no chão. A Irmandade da Boa Morte nasce na Bahia, nasce para dar um direito a uma boa morte, porque faz parte desse massacre psicológico, inclusive, de constantemente termos nossos corpos pretos, nossos iguais caídos, apodrecendo, saindo bicho na rua. Mãe Adriana, desculpa te interromper, Maria Tereza, o que a senhora falou isso muito me remeteu forte, e despertou um gatilho. Eu fiz comunicação social nos anos 2000, me formei no início dos anos 2000, e era inacreditável. Uma sala de 70 alunos, Maria Adriana, tinha 2 negros. Eu e um outro colega, que era da região do ABC Paulista também, a gente fazia faculdade privada, mas isso me incomodava muito. E assim, era muito ousado, já era um ato de resistência. E não mudou muito, né, Maria Adriana? Preciso ter que insistir, ter que brigar e falar assim, olha, vocês não me querem, mas eu estarei aí. Exato. Isso que você estava numa universidade pública. Desculpa, numa privada. Isso. Universidade privada, e você sentiu isso na pele. Exato. Agora, imagina os nossos jovens pretos dentro das universidades públicas. Uhum. Porque eu tenho para mim que muito desse golpe, né, quando, além de sexista, né, quando derrubaram a presidenta Dilma, eu sentia dentro de mim um levante, um incômodo dos mais ricos de terem que suportar também, entre várias outras coisas, dos seus filhos, a maioria mediano, ter que dividir mesa
com um bando de negrinho que vem da escola pública. Exatamente. Inclusive, logo perto, um pouco antes do golpe contra a presidenta Dilma, saiu um estudo lá na USP, se eu não me engano, sobre o resultado, a comparação entre os cotistas e não cotistas. Eu não vou lembrar o ano exatamente, mas eu lembro da minha sensação. Quando eu vi o resultado, eu falei, isso vai dar ruim. Por quê? Porque o resultado era que o cotista, ele tinha um aproveitamento, aquele que sobrevivia até o final, né? Sim. Porque não basta você estar na universidade pública, Exato. comparado àquele que não tem que se preocupar com a condução, com o que vai comer no dia. Sim. Normalmente o pai aluga um apartamento do lado da universidade, garantindo comida, internet e tudo mais, o melhor equipamento, o carro. Mesmo morando do lado, né? Seu primeiro carrinho e tal. A gente tem que fazer 2 horas de viagem. Às vezes, o dia que ele perde a prova é porque o irmão tomou um tiro, ou o irmão, ou o vizinho que foi preso injustamente, por aí vai. E ainda assim, aqueles que chegavam até o final tinham um rendimento muito superior aos não cotistas. Quando eu vi esse resultado, eu falei, isso vai dar ruim. Em vários sentidos. Sim, até porque, né, mãe Adriana, te ouvindo falar, eu lembrei de algo que eu vi esses dias nas redes sociais. Tá muito na moda a coisa da diversidade, né? As pessoas estão... Só que diversidade não significa inclusão, pertencimento, Exato. né? E aí eu também Exatamente. queria saber desse fundamento dentro das religiões de matriz africana, do pertencimento, que eu acho que vocês sabem muito melhor do que qualquer outra pessoa. Olha, é muito interessante observar, principalmente, eu vou contar, eu sempre conto os itãs pessoais, né? Itãs são os mitos, são as histórias a partir das minhas vivências. Aqui na casa da Nanã, por algum motivo, não sei qual, a maioria dos filhos da casa são de jovens. São de jovens, a casa é de 99% de pessoas pretas, e muitos deles vêm de universidade pública. E por que eu estou dizendo isso? Tem muitos jovens hoje que se descobrem negros dentro da universidade pública. Sim. Sim. Isso faz uma destruição, né, nessa pessoa. E aí o que acontece? E aí também ela passa a buscar um pouco mais das suas raízes e tudo mais, e acabam chegando nos terreiros. E aí eu acho muito interessante, e às vezes dá até para entender porque tem tanto ódio da gente, porque apesar de todo o esforço do apagamento histórico, nós não temos os registros do tráfico, eu não tenho como fazer. Qualquer pessoa branca no Brasil, ela sabe de onde vem a avó, bisavó, trisavó, ela pode ir seguindo a árvore genealógica dela e chegar na raiz, lá na Normandia. Eu não. Isso me foi negado. E esse apagamento histórico impacta em várias questões. Só que quando eu chego no terreiro, passado o primeiro momento do acolhimento, cuidado, né, de limpar as feridas e tudo mais, conforme eu vou me apropriando, minha divindade vai se aproximando e eu vou aprendendo, eu vou me reconhecendo, eu vou me reconectando com algo que sempre foi latente dentro de mim, que é essa minha história, que é essa minha ancestralidade. Porque eu conhecer a minha ancestralidade é eu saber de onde eu venho. E aí, tudo aquilo que eu aprendi na escola, desde pequenininha, porque primeiro que parece só tem negro em novembro, né? Mesmo sendo a maioria da população até os dias de hoje. E quando vão falar, o que a gente vai falar no 20 de novembro? Capoeira e dançar, porque parece que a gente só faz isso. Só isso. Só isso. Porque será que a gente ainda pode falar do Saci, sim ou não? Né? Porque é assim, essa pegada que é a educação. E todo o sistema de comunicação, do pré-primário até a universidade, só fala do negro bandido, só fala dele preso, dele sendo assassinado, dele ladrão, nanana. Tanto que a mídia é assim,
quando vai noticiar 2 assaltos, um cometido por uma pessoa negra e o outro não negro. O anúncio vai ser, do negro vai ser, hoje um rapaz negro, fulano de tal, de tantos anos, assaltou tal lugar. O outro vai dizer, um rapaz de tantos anos assaltou tal lugar. Ou seja, ele pode ser japonês, ele pode ser ruivo, ele pode ser qualquer coisa. Percebe? Marcador racial, né? Na sutileza. Isso impacta, porque qual a minha história? Quem quer ter origem na escória? Ninguém. Só que quando eu conheço minha história, conforme eu vou conhecendo o orixá, ele vai se aproximando de mim, eu vou me identificando. Aí eu vou lembrar ele que, se você é do Ogum, meu filho, é porque toda a tecnologia do mundo tem que pedir a sua bênção. Pois Ogum é o pai da tecnologia, o primeiro ferreiro. E todos os Oguns que vieram para cá como escravo é graças à tecnologia na agricultura. Então, essa pessoa, ela passa a se ver de outra forma. Porque quando eu sei de onde eu vim, aí eu sei que se eu sou uma Yalorixá, se eu sou uma sacerdotisa, eu venho da realeza. Eu não venho de qualquer lugar. Então eu não vou andar de cabeça baixa na rua. Percebe que isso impacta? Quando eu sei de onde eu vim, eu consigo idealizar para onde eu posso ir. Vocês me desculpem, eu sempre me alongo, né? Imagina. Como eu disse, a gente está encantada aqui de ouvir a senhora falar. Só que, infelizmente, a gente tem tempo, né? A gente poderia continuar assim a tarde inteira, a noite inteira. Exatamente. E sendo de uma mãe de santo, a gente ia conversar 3 dias, 3 noites sem parar. É verdade. Mas é bom porque a gente fica para a próxima, já na agulha para a próxima conversa que a gente certamente vai marcar. Mãe Adriana de Nanã, do Conselho Político da Ocupação Cultural Gerolu. Falei certo, né? Isso. Falei. Certinho. Mãe Adriana Assé, muito obrigada. Axé, obrigada. Um abraço. Um abraço.